Hoje a gente vai para a última sessão da unidade 3, né? Então semana passada a gente fez algumas configurações de cota. Hoje eu vou falar sobre a Ashura e aí sim vou pedir um exercício para vocês que vai unir as duas situações e aí vai ser uma entrega, tá? Mas é bem tranquilo. Quem puder, quem estiver na frente do computador e estiver fazendo junto comigo, se achar que eu estou muito rápido, pode perguntar, pode interromper. É importante que a gente vá sanando algumas dúvidas e, de repente, a dúvida que você tem agora ajude quem vai assistir a aula depois, porque vai ter o computador só no final de semana. Então, não se sinta acanhado de perguntar, porque isso provavelmente vai ajudar outros alunos também, tá? E é importante que aí você também já tira a dúvida, né? E aí não tem, consegue caminhar um pouco mais. Da mesma forma, né? Eu estou pedindo para vocês acompanharem as aulas, lerem o material, porque aí vocês já possam ter alguma dúvida, algum questionamento para trazer para a aula, e isso eu acho que é muito importante, muito válido. Então, se vocês estão na frente do computador, tenham feito a pré-aula, após a aula, façam após a aula para ver se foi capturado as informações. É uma parte mais técnica, às vezes, para a gente compreender a lógica da aula, não necessariamente a gente precisa fazer o exercício, porque são perguntas um pouco mais técnicas, né? Então façam após a aula para ver qual é a dificuldade. Se teve alguma dificuldade, anotem para fazer algum estudo depois, ou também para me perguntar na próxima aula, tá? Hoje já é no dia 15, né? É que eu tenho uma diferença das turmas agora por conta dos feriados. Então, a gente está no dia 15 de maio. E a gente vai trabalhar Ashuras e essas configurações de Ashuras, tá? Então, a gente vai finalizar a nossa unidade 3 hoje com esse aprendizado. A questão do caderno, para quem não está conseguindo fazer os exercícios no AutoCAD, pessoal, e eu tenho pedido alguns trabalhos, basicamente o que eu estou pedindo para ser entregue são essas anotações dos cadernos que eu falo, né? Então a gente segue uma lógica. Eu vou mostrar como que o livro faz isso, para que a gente entenda pelo menos o conteúdo e a prática a gente possa, em outro momento, já conseguir executar, né? Ou até se vocês conseguirem em algum computador para fazer os exercícios. Então, essencial que vocês possam fazer anotações também. Eu, assim como as outras aulas, às vezes dou uma outra forma de fazer o mesmo comando, ou eu complemento com algum exemplo, falo sobre alguma coisa, e eu acho que isso é importante para que vocês possam lembrar, e aí, então, anotações, observações sobre qualquer tema, qualquer tipo de comando que eu dê, algum erro que aconteceu, que vocês queiram também anotar, para depois lembrar. É claro que a gente tem a vantagem da aula estar sendo gravada, né? Então vocês podem retomar em algum ponto que ficou confuso, mas o caderninho, além dele ajudar vocês, depois é uma forma de trabalho que eu tenho feito para quem não tem um computador em casa e não tem o AutoCAD, tá? Para a gente conseguir também não prejudicar. Mas quem tem essa possibilidade, pratique, porque eu sempre falo que o CAD a gente vai esquecendo alguns comandos. Então, Ashuras, configurações, usos e edição. Vou falar, a gente vai aprender a usar essas Ashuras, mas também em que momento, né? Então, a gente tem algumas opções, algumas possibilidades de aonde que ela deve ser usada. Claro que mecânica e civil, a gente vai ter cada um sua particularidade, então a gente vai aprender também como que a gente pode configurar, né? E como que a gente pode editar.
Então, sempre que a gente faz alguma coisa, né, a gente viu que a gente tinha nossas ferramentas de desenho, mas quando a gente aprendeu as ferramentas de edição, foi muito mais prático, né? A gente vê que a gente não precisava refazer, a gente podia editar algum desenho. Da mesma forma, a Ashura. Então, a gente vai aprender a configurar e aprender a editar, né? Então, a Ashura é um elemento representativo utilizado em diversas áreas técnicas, como na fabricação industrial, bem como nos projetos civis e arquitetônicos. Aí aqui, logo de início, né, então o livro ele fala dessas duas formas e eu trouxe um desenho, né, só para... O livro traz um desenho para ilustrar. Então, nas áreas da fabricação industrial, cujos projetos seguem as normas do desenho técnico mecânico, essas achuras são aplicadas nas representações de corte e seções. Então, aqui, onde a gente tem esse tipo de achura, né, que ela está a 45 graus, elas são linhas, ela está indicando que é um corte. Então, é uma informação técnica, né, uma informação que auxilia. E ela segue uma normativa. Então, a achura na mecânica ela vai ser assim, porque ela está seguindo uma normativa. Lembrando que a diferença entre elas está na finalidade da representação. As representações de corte são realizadas quando há necessidade de visualizar de forma mais clara os detalhes internos do objeto, enquanto a função das seções é de demonstrar o formato de uma determinada parte do objeto. Nas duas situações, a norma exige que as regiões atingidas pelo plano de corte devem ser achuradas. Então, aqui a gente percebe quais são os planos que estão sendo achurados. Por mais que a gente possa usar layers, né, que sejam mais grossos, para mostrar uma seção que está sendo numa parte sendo seccionada, na mecânica é a achura que deixa isso mais claro para a gente, quais são esses elementos, tá? Então, aqui um exemplo da aplicação de achura. O outro exemplo que o livro traz é na parte da civil, civil e arquitetura. Então, esse plano de corte irá seccionar, cortar as paredes e os demais elementos estruturais. Aqui no nosso caso, ó, a parede, ela tem uma achura, que é uma achura sólida, né, em cinza. A gente tem a layer, né, que a gente já aprendeu, que ela é mais grossa, né, o elemento que está sendo cortado. Na civil é como se a gente passasse, né, uma faca a 1,5 m do chão, paralelo ao plano do chão, né? Então, a gente vê essa parte aqui está sendo cortada e provavelmente pia, o vaso sanitário, aqui eles estão sendo vistos. A gente tem a representação do chuveiro, por mais que ele esteja para cima dessa linha de corte, para que a gente compreenda, né, que existe esse layout de banheiro, tá? E aí também, a diferença entre a relação das representações de corte do desenho técnico mecânico está no fato de que as achuras não serão utilizadas apenas para a representação de materiais cortados, como também nas paredes representadas na planta baixa, e que foram atingidas pelo plano de corte, mas também na representação de texturas de materiais. Ele está querendo dizer sobre o piso que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma representação de achura sobre sobre o piso que foi colocado. Vocês estão vendo que a gente tem uma hierarquia também de penas, né, de layers. Então, essa linha da achura ela tá mais fina, está mais cinza. Então, a gente percebe que existe essa hierarquia, como a gente também tinha nos layers, né, em relação às linhas de desenho. Então, aqui, nesse caso, por que a gente representa, quais são as situações que a gente pode, que a achura ela mostra uma informação técnica, né? Então, ela não veio simplesmente para ser uma forma mais apresentada, decorativa. Como um desenho técnico, ela veio para informar realmente que é um piso cerâmico. Quando a gente dá entrada em prefeituras, em algumas situações assim, na norma fala que áreas molhadas precisam ter um revestimento cerâmico, né? Então, a gente, do desenho, a gente representa mesmo esse revestimento, porque quem vai fazer essa aprovação, ele tem certeza
que a gente está cumprindo as normas, né? E na situação de paredes, aqui é uma parede que ela está cinza, mas não sei se vocês já perceberam também que quando a gente faz algum tipo de ampliação na casa, não sei se vocês já passaram por esse processo, quando existe uma parede existente, existe uma outra parede que vai ser construída, a gente pode ter cores de achura diferente. Então, a azul vai significar que a parede já existe, a vermelha que ela vai ser construída e a amarela que vai ser demolida. Então, a gente representa, né, de forma mais clara informações que são necessárias, tanto para quem vai aprovar um projeto, quanto para quem vai construir, vai demolir ou vai manter, né? Então, as achuras, elas servem de formas técnicas. Aí, uma outra situação que vocês podem se deparar em alguns momentos é que na arquitetura a gente usa uma planta que chama planta humanizada, que é uma planta que ela vem com achura decorativa, assim, é como se você estivesse morando mesmo no apartamento. Um exemplo disso é os folders que tem em construtoras. Tem a planta com mobiliário, aquela a gente chama de planta humanizada. Lá tem muita achura e ela serve realmente para dar uma sensação de que aquilo está sendo, que é uma fotografia, né? Então você tem texturas de madeira tal. Ali é outra situação. A nossa achura aqui, ela é uma achura técnica, ela veio para trazer alguma informação importante. Então, a gente não deve colocar uma situação de uma achura muito forte, muito confusa, né? Porque ela vai atrapalhar a nossa leitura técnica do nosso desenho, tá? Então, existe como aplicar a achura de outras formas, mas o foco nosso aqui é para uma situação mais de desenho técnico, tá? Qual é o comando, onde que a gente encontra esse comando da Ashura, né? Então, ele pode ser acionado por H-Enter, ou a gente vai na barra de ferramentas, no Draw, onde a gente já tinha os comandos de desenho. Deixa eu mostrar aqui. Então, estou no arquivo. Eu posso colocar H, digitar H, tá vendo que já aparece a Ashura aqui? H-Enter. Eu já estou no comando de Ashura. Aí abre aqui em cima, ó, todas as abas referentes à Ashura, né? Então, vou sair do comando, desapareceu a aba. Outra forma é a gente chegar aqui no Draw e esse ícone aqui, olha, que é um quadrado que tem uma Ashura 45 graus aqui, é o nosso ícone de Ashura. Então, entrou aqui, já apareceu a nossa aba diferente em relação à Ashura. Então, são as duas formas da gente acionar o nosso comando. Então, vamos falar dessa tabela, dessa parte de comandos aqui. Então, a gente vai ter várias abas, né? Aqui o livro ele traz de uma forma de lista, e eu coloquei realmente os nomes um abaixo do outro. Esse primeiro aqui, ele fala sobre a definição de inserção na Ashura. Como que a gente vai começar, como que a gente vai selecionar o objeto que vai receber essa Ashura. Aqui são as definições do tipo e simbologia. Então, se ela vai ser uma Ashura sólida, se ela vai ter algum outro tipo de desenho, né? Se vai ser esse quadriculado, se vai ser esses riscos A45. Então, tem vários tipos de simbologias. Nessa parte de propriedades, todas as definições. Então, a gente vai usar desde que qual que é o tipo, qual que é a cor que a gente vai usar, qual que é o ângulo que ele vai ter, qual que é o distanciamento que pode ter de uma linha de outra, se ele vai ter um grau de transparência ou não. Aqui a origem, que é esse ícone aqui, a gente pode definir da onde que parte nossa Ashura, né? No caso dos pisos, a gente sabe que o piso começa de algum ponto e a gente pode definir isso. Os options as definições das formas de preenchimento. Então, eu vou mostrar também desde escalas, mas quais são as ilhas que a gente pode
selecionar e como que a gente vai trabalhar isso. E close, que a gente encerra a definição da Ashura. Então, vou começar pelo primeiro ponto, como que a gente vai inserir uma Ashura ali, né? Vou fazer um retângulo, REC. Cliquei num ponto, estava no comando. REC. Vou fazer um quadrado de 60 por 60. E aqui eu quero achurar, vou escolher uma achura. Então, uma forma de entrar no comando, H-Enter. E aqui ele tem a opção de ser Pick Point ou Select um objeto. Aqui embaixo, tá vendo que ele já está conversando comigo? Olha, clique na parte interna, né, de algum elemento, ou você seleciona o objeto, enfim. Aqui, como ele está atuante, esse Pick Point, é só você clicar dentro do objeto. Ele identificou o objeto e aplicou a achura. Nesse momento, você pode também escolher aqui, ó, qual que é o tipo de achura que você quer escolher. Ó, sólido, o ângulo, esse ANSI, tem vários tipos. Se você trabalhar aqui, ó, nessa setinha, você consegue ir editando o que você colocou. Olha aqui, por exemplo, eu coloquei esse que lembra o tijolinho, mas eu mal estou vendo ele. Então, eu preciso editar o ângulo. Então, a gente pode, inserir pelo Pick Point, posso escolher qual tipo, e aí depois eu posso também definir as propriedades dessas achuras. Por hora, vou deixar aqui no sólido, dei Enter, quer dizer, ok, aceitei essa achura. Né? Uma outra forma da gente adicionar a achura, H-Enter, é esse Select. Então, selecione um objeto, né? Eu posso clicar ali em cima, igual a gente aprendeu, selecionou um objeto, achurei e dei Enter. Então, são as duas formas que a gente pode ter. O que acontece, que é diferente? Se eu não tivesse um objeto, vou explodir ele, tá, gente? O X Enter. Ele virou linhas novamente, ó. Se eu quiser achurar e eu colocar como Select Objeto, eu vou ter que selecionar todas as linhas para ele entender, né? Então, o que seria mais fácil nessa situação? A gente trabalhar com Pick Point, que só clico aqui dentro, ele identificou, porque a gente tem todas essas arestas que estão unidas, e ele identificou, então, a área que vai ser feita e achura. Se eu tivesse, por exemplo, uma conjunção de objetos e precisasse achurar só essa parte do círculo que coincide com esse quadrado, se eu também escolher a parte de Select Objeto, né, eu vou ter que ir clicando em todos aqui para definir. Então, o Pick Point, nesse caso, que eu quero selecionar essa parte aqui, tá ok. Se eu continuar clicando, eu vou achurando. Né? Então, nesse caso, cliquei só onde eu quero, dei Enter, então assumi a achura. Então, como que a gente pode usar as duas formas? Né? Em alguns momentos, escolher o Pick Point, às vezes é mais fácil. Em outras situações, a gente prefere selecionar o objeto. Tem uma situação, deixa eu ver aqui. Por exemplo, tem uma parede aqui. Se eu clicar no Pick Point e eu tiver várias linhas que estão atrapalhando aqui, vai ser mais difícil. Então, muitas vezes, o que a gente aprendeu também? A gente aprendeu a fazer linhas e a gente aprendeu a unir elas com join, lembra? Então, aqui a gente pode também criar esse objeto, que é um exemplo prático aqui do escritório. Então, eu vou fechar. A gente aprendeu já unir, que é o join.
E aqui agora eu tenho um objeto, tá vendo? Que é a minha parede. Então, se eu quero achurar, H-Enter, e peço para selecionar o objeto, ó, fica mais fácil. Me achura aqui. Não estava no sólido como gostaria de ter demonstrado. Então, aqui eu tenho essa facilidade. Imagina se é uma casa muito grande, né? Eu tenho que vir clicando, clicando. Então, por isso que a gente aprendeu também a utilizar essa unir, né, as linhas, e a gente consegue ter algumas alvenarias já com um objeto. Então, fica muito mais fácil depois fazer essa achura. Então, aqui é um exemplo mais na civil. Aqui no slide, então eu mostrei a forma do pick point, tipos de achura. Então, após a gente clicar nessa área, a gente pode definir qual que é o estilo, né? Qual que é a simbologia. É esse ANSI, que é esse riscadinho, ele é americano, né? O AutoCAD é americano, e ele segue as normas da BNT. Então, ele é o mais utilizado, né, nessa parte da mecânica também. E então, está ok. Essa simbologia que foi escolhida. Então, uma observação aqui só para a gente lembrar, né? Então, a opção da seleção continuará ativa, permitindo que as novas áreas sejam incorporadas. Que é que a gente fez aqui. Se você configurou a figura, eu estou aqui no Pick Point, ele continua ativo, ó, eu posso continuar clicando no que eu quero, tá? Então, aí achurei todas as áreas através do Pick Point. Propriedades da achura. Então, agora, aqui tem uma outra simbologia que a gente usou do banheiro, que a gente pode trabalhar as propriedades. Vou usar o mesmo retângulo que a gente estava fazendo, só para a gente mostrar como que a gente pode achurar e criar as propriedades. Então, aqui, estou no Pick Point, ok, cliquei. Aqui eu tenho como configurar, ó. Então aqui ela está no sólido, né? Ou se eu quero, no caso, ó, sólido, gradiente, que ele tem tipo um degradê. Esse daqui, que é os que são definidos por essa parte, né? Então eu posso escolher esse. Ou tem esse aqui, esse último, que é a gente que define. Então, primeira coisa, aqui eu vou definir, né? São linhas que a gente vai definir. Então, aqui eu defino a cor dessas linhas, tá vendo? Que eu estou mudando aqui, a gente já tá vendo. Então, aquele banheiro, ela tá numa cor super clara. Aí, a gente pode ter, aqui é o plano de fundo. Lá estava um azul, tá vendo? Que a gente tem o azul por debaixo e eu tenho as linhas aqui em cima. Nessa parte aqui, eu defino o ângulo, que é 0. Se eu mudar para 45, ó, eu tenho a linha 45, ficou 15. 45. No caso, lá estava 45 a achura do banheiro, tá vendo? Então, a gente vai definir a 45, exatamente essa achura para a gente aprender. Aqui ele fala o distanciamento que tem de uma linha de outra. Lembre-se que aqui é um retângulo de 60 por 60. No caso, estou em metros, né? Então, ele é super gigante. Mas eu vou colocar um espaçamento maior só para que vocês visualizem aí na tela. Então, ali está de 1, vou colocar de 2, tá vendo que aumentou? Vou colocar um espaçamento de 5. E abrindo essa aba aqui, eu tenho mais algumas situações. Aqui é o layer que ela está, minha achura. E aqui tem esse double. Eu vou clicar nele, tá vendo que ele criou uma outra sequência, duplicando, né, no outro sentido. E aí a gente pode ter essa situação de paginação de piso, por exemplo, né? Essa daqui de cima, que é o único item que eu não falei ainda,
é o grau de transparência que a gente pode utilizar. E aí você pode fazer por exemplificando, né? A gente pode fazer por tentativa e erro para ver se ficou bom o tipo de transparência. Nesse caso, particularmente, eu não utilizo a transparência, porque eu acho que a gente fica muito... a gente tem que fazer e testar sempre, tá? Então, eu prefiro, em vez de trabalhar uma transparência, que vai ficar mais claro essa achura, eu costumo configurar cores e, quando são linhas, transformar as linhas nas mais finas e, às vezes, quando eu estou trabalhando numa paleta só de preto, né? Às vezes eu coloco um cinza, tá? Eu acho que eu tenho um pouco mais de controle do que trabalhar transparências aqui. Mas se vocês fizerem algumas vezes, imprimir, viu que deu certo, você pode assumir, né, uma porcentagem aqui como válida. Eu acho, não sei se o livro mostra, mas principalmente na questão aqui do piso, ele pode ser aplicado. Então a gente poderia ter um azulzinho bem mais claro, enfim. Eu, particularmente, eu prefiro escolher já uma cor mais clara, mais pastel, e ter controle sobre como ela sai, né, do que nessa situação. Então aqui a gente conseguiu configurar, né, uma achura conforme a gente gostaria, conforme a gente tem um exemplo aqui só para testar. Poderia ser, então vou voltar ali, eu não quero ser uma definida, eu quero utilizar uma que já exista aqui, né? Então vou escolher, ó, por exemplo, do tijolinho. Eu apliquei e não estou nem enxergando. Eu vou colocar que eu não quero a profundidade. Eu vou colocar que eu não quero usar outro tipo de achura. Tem uma que é o tijolinho que a gente colocou. Olha o tijolinho, né? Ele tá gigantesco. Lembra que a gente fez alguns desenhos no CAD, às vezes falava assim, nossa, não estou enxergando nada. É a escala que ele tá. Então aqui como que a gente pode trabalhar ele, né? Então vou manter a cor do by layer. Quando tá by layer, gente, a gente não escolhe a cor aqui, ele tá seguindo a cor da layer que a gente definiu que vai ser nossa achura nas configurações, tá? Eu coloquei o ângulo de 45, lembra? Para fazer o outro. Então, vou colocar o ângulo 0 e quero modificar aqui o ângulo dele. A porcentagem dele, né, na verdade. Cliquei no outro. Tijolinho. Fatal erro, gente. Seja ao vivo e a cores. Vai fechar meu AutoCAD. Só porque eu cheguei, né, professora? Tony, foi você então. Boa noite. Fatal erro. Ok, gente, vamos abrir de novo o CAD. Por isso que eu falo, salvem os arquivos. Se sentiram agora na pele. Tem que abrir todos os desenhos novamente. Bom, enquanto ele está abrindo ali, as propriedades então que a gente viu, né, tava com... Vamos ver todos os arquivos que estavam abertos. Exercício 8 hoje. Esse. Da casa. Bom, vamos lá. Não salvei. Então, vou trabalhar de novo.
fazer meu quadrado de 60,60. A gente vai trabalhar, estava fazendo a achura. Aqui a gente tem vários tipos. Eu queria só mostrar algumas situações que estão, ó, desse tijolo. Tá vendo que ele está super pequeno aqui? Então, vocês podem trabalhar o espaçamento deles. Você pode trabalhar ponto 1, tá vendo? Ponto 0,1. Então, a gente começa a ter a questão da escala aqui. Mas óbvio que assim, a gente não tem tanto controle quando a gente tinha naquele que a gente define o espaçamento, que a gente tem certeza. Aqui, como ele vem pronto, a gente tem que ir meio por tentativa e erro, né? Então, se eu estou fazendo, essa minha parede já está quase com 60 por 60, então estou percebendo que o meu tijolo está com 67 centímetros de altura. Mentira, né? Então, a gente teria que ir reduzindo a escala e editando, tá? Então, era isso que eu queria mostrar, que aqui vocês podem ir diminuindo a escala e chegando mais por tentativa e erro. Então, a parte de propriedades, a gente viu como que a gente pode definir cores, definir o tipo que a gente quer usar e definir também, né, se vai ter fundo ou não. Aqui eu passei para vocês as propriedades. Então, aqui, olha, então aqui é o tipo de achura que a gente escolheu, aqui é a cor, né, do que tem, aqui o fundo, também posso definir a cor, o grau de transparência que a gente vai utilizar ou não, o ângulo que a gente trabalhou, no nosso caso a gente colocou 45, e o espaçamento, quando ele é um que a gente define, ou quando ele é um pré-definido, a gente vai definir as escalas nesse item aqui. Então, a gente pode escolher as cores, e quando a gente mantém no by layer, é a layer que está atuante, a layer que a gente manteve. Aqui na próxima etapa, a gente pode trabalhar a inserção da... aqui é o grau de transparência ainda, ele está falando, né? Então, o grau de transparência, o ângulo e a escala. Então, são essas a segunda parte. Os ângulos que a gente também viu. Então, se eu quero aumentar o ângulo 2 vezes, então eu vou colocar o 2. A gente viu que a achura estava super grande, então eu fui colocando ponto 1, ponto 0,1, né? Então a gente também faz essa conta em função que a gente pretende. No nosso caso lá, vocês viram como a achura veio grande, porque a gente está trabalhando com metros, talvez com milímetros seja necessário fazer esse aumento. Aqui a gente pode também acionar a edição dessa achura de uma outra forma. Então, se eu estou aqui, cliquei na achura, eu tenho essa opção aqui em Options, nessa setinha, abre uma tabela sobre todas as informações que a gente tem nessa achura. Então, eu cliquei na achura, depois eu vim em Options, vim aqui nessa setinha. Aqui da mesma forma, ó, ele define qual que é o tipo de achura que a gente está trabalhando. Aqui estava no tijolinho, mas eu posso, de repente, resolver o que eu quero outra. Então, aqui define se é uma que eu vou usar, né, ou que é pré-definida pelo CAD. Aqui é o tipo que a gente pode escolher. Aqui é concreto, enfim, tem outras opções. Pontos. E aí depois vocês vão explorando, tá? Aqui é a cor do desenho, e esse aqui do lado é aquela cor do fundo que a gente também viu que tinha, né? O ângulo de novo, da mesma forma, então a gente pode clicar nessa setinha e escolher qual o ângulo que a gente quer, ou a gente pode também digitar. Então, mexi no meu tipo, coloquei um fundo verde, ficou maravilhoso, como vocês podem ver, mudei o ângulo para 45, ficou horrível de enxergar. Então, opa, fiz outra forma. Então, aqui
dentro de Options, a setinha abre essa tabela. Então, eu posso editar tudo que eu tinha feito. Aqui, ó, também, da mesma forma. Deixa eu melhorar essa achura aqui. Vou tirar, ó, tenho none nenhum preenchimento. Vou usar o by layer aqui. Deixa eu pegar uma escala super pequena, vou aumentar também, só para que a gente possa visualizar. Deixa eu dar um preview. Muito pequeno. Então tá, aqui eu modifiquei minha achura. E aí, o que eu posso... Um exemplo. Fiz a minha achura e aí eu esqueci que eu tinha uma situação aqui dentro que eu não tinha que ter achurado. Em vez de eu pagar a achura e trabalhar o pick point aqui fora, a gente pode também editar. Ó. Cliquei nela de novo, vir aqui, abriu a minha seta. Aqui do lado, ó, ele tem as formas que a gente pode adicionar novas achuras. Então, eu vou adicionar. Aqui eu posso adicionar uma seleção de objeto. Aqui eu posso remover um contorno, né? Criar outros. Aqui no caso, olha, eu não quero que achure aqui dentro e eu esqueci de selecionar. Então, eu posso colocar adicionar seleção de objeto. Posso clicar aqui. Dei OK, tá vendo? Então, se eu selecionei essas duas áreas aqui, ele entendeu que eu quero achurar só essa parte de fora. Da mesma forma, o contrário. Então, eu peguei tudo, cliquei em tudo e não queria que fosse isso. Então, eu posso vir aqui, ó, e remover esse objeto que eu tinha selecionado. Removi, dei Enter, aparece a janela, se está tudo OK. OK. Então, né, a parte da edição é isso. Então, para você não ter que ir lá e voltar, imagina a gente ter pego todas as paredes daquela casa e agora lembrou que não devia ter pego alguma ou devia ter pego mais alguma, então a gente pode utilizar essa edição aqui, tá? Então, abre essa tabela e começa. Aqui também tem o grau de transparência, igual tinha no outro, né, que eu não utilizo muito. Aqui, gente, tem esse especificar a origem, que eu vou falar já já. Então, deixa eu voltar no meu slide. Aqui eu coloquei uma outra forma que eu uso muito, que é... Quem já usava AutoCAD, né, Tony? Então, com certeza vai lembrar mais daquela tabela do que tenho o costume de utilizar aqui. Eu uso muito a tabela. Mas o acesso que eu utilizava muito era eu clicava na achura e vinha com um botão direito do mouse e abre aqui uma conversa. Eu falo que eu quero editar a achura. Eu estou tão acostumada a dar esse tipo de comando que eu demoro mais para achar aqui, né, a setinha. Então eu costumo sempre clicar na achura, clico com o botão direito no mouse, ele também abre aqui, eu consigo editar ele rapidamente. Dá para sobrepor, selecionar e trim também, né, professora? Isso, a gente chega lá também. Mas aqui a gente pode também, né, trabalhar todas as situações aqui de adicionar ou selecionar e voltar atrás, são formas de edição. Então, aqui uma outra forma que a gente pode utilizar. Aqui, então, em relação a essa janela, essa primeira parte aqui, a gente pode definir o tipo de achura, se ela é pré-definida ou se a gente vai definir. Aqui é o tipo, né? O tipo que ela tem, qual que é as cores que ela tem, e aqui a gente tem uma prévia do que vai acontecer. Aqui embaixo, né, os ângulos que eu quero trabalhar, a escala que eu posso utilizar. Aqui são os contornos, né? Eu posso adicionar um novo elemento, ou eu posso selecionar, através do pick point,
ou através da seleção, posso remover, né, e posso criar outras áreas de seleção também. Nos options, a gente vai ver isso, mas olha, esse associativo é porque todas as achuras estão associadas. Então, eu vou clicando e no final eu consigo editar todas. Quando ela está separada, todas vão ficar separadas. Imagina para a gente editar, né? Então, você tem que ter bastante consciência do que você está achurando e se você vai precisar editar isso de uma vez só depois. Esse daqui, anotativo, ele não permite que a gente depois edite, então a gente tem que apagar e começar de novo. Então, sempre vai estar clicado nesse associativo, então mantenha aqui, a não ser que realmente você queira fazer todas as achuras separadas. Eu quero morrer quando eu pego um desenho que tem todas as achuras separadas, porque se você precisa editar, né, você tem que começar tudo de novo. E aqui é como que a configuração das ilhas, né, que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver se eu começo a falar das ilhas. Ainda não. Deixa eu só mostrar o restante aqui dessa janela. Aqui, então, a primeira das achuras. Tem uma achura que chama gradiente, ó, é a próxima janelinha aqui. Então, você pode definir duas cores. Então, aqui ele está trabalhando azul e amarelo. Se você clicar nesse 3 pontinhos aqui, você pode escolher outras cores para ver. Vou fazer bem berrante assim para vocês. Então, tem a orientação que você quer, né? Então, você pode clicar em qual que você pretende colocar. Sair. Então, quero essa central, posso dar um preview para ver como que ficou. Posso mudar as cores, como estava mostrando. Tem como também trabalhar o ângulo, então se eu tenho essa situação aqui, eu posso também deixar num ângulo que eu quero, a 45. Aí, gente, particularmente, o que eu acho do gradiente? Ele pesa bastante no desenho, tá? Então, não sei se vale a pena. Pesa de pesar mesmo o arquivo. E outra situação é que ele pesa visualmente. Então, a gente, para desenho técnico, isso acaba atrapalhando, muitas vezes, uma leitura, né? E ele dá essa impressão de 3D, né? Que a gente tem outras formas. Então, se é um cilindro, a gente tem outras formas de representar, né? Um cilindro através de linhas. Então, ele não é muito usual. Eu tive alguns exemplos, assim, de repente, depende da plotter que a gente mandava fazer a plotagem, né, a impressão, a plotter ela girava o desenho e essa achura gradiente ela ficava meio perdida, ela aparecia em lugares estranhos assim do desenho. Foi aí que eu abandonei de vez, mas ela existe, né? Ela está aqui, vocês sabendo o momento de utilizar, saibam que ela está aqui e ela se comporta da mesma forma. Então, você pode editar, né? Você pode criar um grau de transparência, você pode ter ângulo, apesar dela ter algumas definições já meio que já definidas ali pela gente, né? Então, aqui é a segunda parte da aba, do gradiente. E aí a gente tem uma outra situação, que é a origem, que eu até aqui, ó, no anterior, a gente tinha essa aqui, ó, especifique a origem. E aí a gente clica aqui e ele permite que a gente encontre a origem. Da outra forma, na nossa régua ali em cima, tem também um ícone que é para a gente selecionar a origem. Deixa eu ver se eu abri todos os meus cards que eu queria mostrar. Vou voltar aqui. Aqui, ajuda, eu vou apagar. Então, eu vou fazer uma achura do piso desse banheiro. Vou usar o pick point. Ele achou algum lugar que não está muito bem fechado. Falei, ok.
essa parte aqui é parte de piso, ele está separado por uma soleira, mas ele faz parte, eu vou ter uma continuidade, então eu vou clicar com o pick point aqui dentro também. Vou definir que ele vai ser definido por mim, ele vai usar no caso do by layer, vou colocar um cinza aqui, não vai ter fundo, não quero, o ângulo de 0, o espaçamento dele de 1, e aqui eu quero que seja duplicado. Aí qual que é a origem? Como é piso, gente, né, a gente precisa, no meu caso aqui, eu preciso definir sempre a saída de piso para o assentador. Então, por isso que é um desenho de detalhamento e ele é bem útil para a obra. Essa seta aqui, olha, defina a origem. Eu vou clicar nele e eu vou definir a origem de onde que eu vou sair com o meu piso aqui. Eu vou definir que vai sair daqui, desse ponto. Tá vendo que ele mudou? Não tá vendo, né? Eu fiz... Vou fazer de novo, rapidão. Escolhi a cor. Não quero fundo, tenho o ângulo. Quero que ele seja duplo. Agora, tô dentro do comando sempre. Vou definir a origem dele, que é aqui. Tá vendo que ele mudou? E aí, como isso está associado, ele mudou junto. Imagina, né, se eu tivesse aqui com um tipo de achura, ali de outro. Aí ia chegar um ponto que não ia coincidir. Então, já defini ali que é a minha saída de piso. Aqui é uma simbologia que eu uso para chamar atenção na obra. Então, eu coloco isso. Errei o tamanho do piso. E agora? O tamanho que tem o meu piso, que estava antes. Tem 90. Então, eu vou ter que fazer de novo? Não, vamos lá, editar, como a gente aprendeu. Eu posso usar por aqui o tamanho do espaçamento 0,9, que é os 90 centímetros. E aí eu editei e tenho a achura do meu piso. Elas estão associadas, ó, né? Que é importante para mim. Então, na hora que eu precisar mudar, eu faço tudo de uma vez só. Tá? Então, aqui é um exemplo de achuras associadas e definindo o ponto de saída, tá? Então, aqui eu aproveitei para colocar as duas situações. Ele precisa estar associadas para que a gente possa colocar de uma forma geral. Então, se for uma casa inteira, às vezes tem um ponto de partida e aí você utiliza em todos. Isso que eu estou falando aqui do associativo. Se ele for separado, vamos ver o outro exemplo lá, que a gente tinha feito aquele nosso círculo, né? E vou achurei as 3 partes, elas estão associadas aqui. Mas, nossa, não era para ser, tem uma alternativa também, então a gente pode também, selecionei aqui, na edição, eu posso falar que eu quero separar elas, dei OK. Tá vendo? Que agora elas estão separadas. Então, a gente pode também ter essa situação. Ou se eu não queria que fosse achurado aqui, então agora eu posso apagar só o ponto que eu não precisava. É nesse sentido que a gente pode ter o associados ou as separadas. Essa anotativa ela é mais complexa e eu acho que ela não vale muito a pena porque a gente não consegue depois editá-la, tá? E aí a gente não pode dar esse stretch, que foi o que alguém falou. Quer ver? Em algumas situações, a gente consegue... Deixa eu ver se ela tá... O stretch, eu posso editar ela também, né? Então, ela aceita que a gente edita. Ela sendo anotativa, ela não aceita, então você tem que apagar e fazer de novo, tá? Então, outra situação de que era importante deixar naquele ponto. Falei aqui, então, delas separadas, a gente pode desagrupar elas, né, em algum outro momento, mas eu sempre penso no que eu estou fazendo e aí eu
penso se ela vai ser separada ou se ela vai ser associada. No meu caso, na minha prática de profissão, é sempre o associado faz mais sentido. Então, eu nunca mexo, né, ali. Esse gap de tolerância lembra que eu fui achurar o meu banheiro ali, ele deu uma mensagem, ele estava me avisando que tinha algo que estava meio aberto. Então, ele me avisou alguma coisa. Nessa situação aqui que a gente tem, eu fiz um objeto, eu tinha explodido, né? Então, de repente, eu fiz meu objeto bonitinho lá, eu tô achando que tá tudo fechadinho e tem essa abertura que eu fiz ela bem grosseira, mas ela pode ser assim, milimétrica e você aqui não tá vendo. Na hora que você vai fazer a achura no pick point, ele aceitou, por quê? Porque a gente tem um gap de tolerância. Esse meu gap aqui está com 1. Quer ver? Vamos fazer de novo. Ele com maior que 1. Ele está aqui com 4. Deixei uma abertura maior que 1. Vou pedir para achurar. Aí ele vai falar, olha, você tá alguma situação, né, que não está bem fechada ali. E aí ele fecha para mim na hora que eu falo ok. Ele não fechou o desenho, mas ele aceitou. Então, se eu preciso achurar e ele não está fechado, se fosse uma abertura maior ainda, a gente pode ir aumentando esse gap. É disso que o livro está falando. Aqui ele nem aceitou porque está demais. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a nossa tolerância. Eu não sei se vocês mexem no Photoshop. O Photoshop também tem alguns comandos que é assim, que você vai aumentando a tolerância. Então, você consegue selecionar algumas coisas mais detalhistas ou mais grosseiramente. Então, aqui, se eu colocar que o gap é de 5, aumentei ele muito maior. Ele dá a possibilidade, falou assim, ó, você está com uma abertura na área, mas você quer continuar? Ah, eu quero. Ele faz a achura, porque eu aumentei essa tolerância aqui, tá? Então, aqui a gente está com 6 pontos, e aqui a gente estava com a gente vai aumentando a tolerância. Opa, aqui, dos options. Você pode aumentar ou diminuir a tolerância, tá? É isso que essa parte está falando. Então, ele fala, né, que você tem algo que está aberto, mas ele dá a possibilidade, assim, tem uma tolerância ali que foi definida, né? Se você não quer que ele achure, você quer sempre ser notificado de que não quer que tenha nenhum tipo de abertura, então você deixa no 0, e aí você tem que achar onde que é o ponto. Essa situação é assim, sexta-feira, 4 da tarde, você precisa terminar um desenho para mandar imprimir, que, sei lá, seu chefe ou você mesmo vai ter uma reunião amanhã, você tem que mandar imprimir. Aí você não consegue achar onde que está aberto esse objeto. Então, muitas vezes você pega e mexe na tolerância e depois você ajusta, tá? Aqui o livro coloca novamente nessas videoaulas do Daniel Severino, e eu coloquei aqui, ele tem esse vídeo falando exatamente sobre isso, tá? Sobre as ilhas, né? A gente tem como também selecionar a forma que a gente pretende achurar. Então, a gente chama de ilhas. Vou fazer o exemplo aqui, fazer rapidão. Vou fazer as 3 formas que o livro coloca ali. Coloquei 60, 60. Dando o offset de 10. Deixa eu fazer o exemplo. Aqui no livro, ó, ele também faz esses exemplos e ele mostra cada um. Então, dentro dessa nossa última aba,
a gente tem, embaixo do gap de tolerância que a gente estava vendo, a gente tem as opções de detecção dessas ilhas. Então, vamos ver o que se trata disso. Vamos fazer na prática. Então, achurei, ele pergunta, pede para a gente selecionar os objetos. Vou selecionar todos aqui. Tá vendo que ele já achurou uma parte só, né? Aqui, ó, detecção de ilhas. Normal, ele achura essa primeira, pula a segunda e achura a próxima. Ok. Selecionei. Como ele estava no normal, ele fez a mesma coisa. Então, eu posso também fazer o próximo, que é outro tipo. Ele vai ignorar as de dentro. A outra forma, que ele fez igual ao último, que estava configurado, mas a gente pode aqui ignorar todas de dentro. Por mais que eu tenha selecionado aqui o objeto, ele ignorou as outras ilhas aqui de dentro. Então, são 3 formas também que a gente pode definir que a gente quer que pegue. Assim, há situações e situações. Às vezes você não consegue selecionar, o objeto é muito trabalhoso, então funciona você pegar tudo de uma vez, e aí você coloca essa opção que você quer que ignore os de dentro, enfim. Eu sempre deixo no normal, assim, né, na minha prática, mas vocês saibam que para não ter que ficar depois indo lá, selecionando, tirando ilhas, a gente tem essa opção também dentro aqui dos options. Então, a gente viu o grau de tolerância, viu que a gente pode separar as achuras, e aqui a gente tem essa detecção das ilhas. Então, tem os 3 casos aqui. Tá? Esse é o outro ponto que o livro explica para a gente também. Capturar propriedades. É possível, em algum momento, a gente está trabalhando e a gente tem uma achura que está pronta, está bonitinha, está com todos os... Está com o ângulo certo que a gente já fez, com a cor, tudo certo. E aí eu quero transformar, eu estou fazendo outro desenho e eu quero capturar essas propriedades sem ter que configurar tudo de novo. Então, a gente vai... são as últimas partes ali dos ícones, então esse daqui, capturar propriedades. Então, a gente basta clicar no ícone primeiro, selecionar a achura que a gente quer copiar e automaticamente associar os valores da achura, né? Ele captura realmente e após essa criação e definição, a gente aplica na nossa achura nova. Vamos ver, deixa eu fazer uma outra... Eu peguei um outro desenho de... Deixa eu abrir, porque fechou tudo, né? Tinha um ponto. Eu baixei um de... Aqui tinha uma peça que eu baixei. E aí, de repente, a gente tem... Eu configurei aqui separadamente. Peguei um exemplo, baixei um bloco ou peguei um desenho de uma outra pessoa e aí, em vez de ficar olhando achura por achura, eu configurei uma aqui, né, a que eu quero. Então, dentro de achura, eu vou aqui, tá vendo que fica um pincelzinho? A gente tem isso em outros programas também. Então, ele pega essa achura e a gente vem e aplica no lugar que a gente pretende. Eu estou colocando aqui em cima. Enter. Tá vendo? Deixa eu apagar de novo. Vou lá na nossa aba,
capturar propriedades. Eu configurei essa Ashura aqui da forma correta que pede a norma. Eu posso capturar ela e eu quero só aplicar aqui. Tá vendo que eu capturei as informações e agora eu apliquei na peça e eu tenho certeza que essa Ashura aqui é a correta, tá? Então é uma outra forma também da gente ter certeza que está sendo configurada. Eu posso ter ela de outras situações e posso configurar uma e depois ir trabalhando, né? Então eu falo que é meio que uma base, né? Configurações que já estejam numa biblioteca, alguma coisa assim, depois eu venho só trabalhando, não preciso ter todo o trabalho novamente de ir lá e lembrar todos os ângulos, enfim. Então, é uma outra situação que a gente tem de possibilidades, que é a outra parte aqui da nossa aba. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, sem medo de errar. O que eu queria fazer uns exercícios com vocês? Então, para resolver o problema da compreensão de certos detalhes, né, na leitura técnica de projetos desenvolvidos por uma empresa, a solução encontrada por você, como projetista, foi representar tais elementos numa escala maior de visualização, aplicando cortes, seções, e facilitar o dimensionamento, a cotagem e o entendimento dos detalhes internos a serem desenhados. Para a leitura correta do projeto, após a aplicação dos cortes, é preciso que os materiais que foram selecionados sejam representados. Para isso, você precisará aplicar a simbologia de materiais, conhecida tecnicamente como achuras. As opções para a aplicação de achuras deverão obedecer às normas vigentes para os projetos mecânicos. Aqui era um exemplo de mecânica, né? E aí é a ANSI 31, que é formada por linhas paralelas inclinadas a 45 graus, conforme exige a norma BNT 12.298. Para a seleção dessa simbologia, após acessar a Ashura, então ele explica aqui como que ele faz. A gente fez na prática. Aqui é um exemplo, gente, que eu falo para vocês. Então, se eu tenho uma pergunta, né, como que você pode resolver essa situação? Aqui ele está falando, ó, para a seleção dessa simbologia, tem que acessar o comando Ashura, selecionar a área a ser ashurada por corte ou seção. Você poderá escolher esse padrão de Ashura no campo Parent da barra de ferramentas. Tá vendo que ele está descrevendo o que a gente tem que fazer? O que eu faço? O livro, isso aqui é cópia do livro, né? O que eu faço? Eu trago isso para a aula, como às vezes num slide mais esquematizado, e aí eu pratico com vocês. Quando eu peço para vocês me passam um relatório, me explica como que vai ser feito o exercício, essa descrição aqui, isso que eu queria mostrar para vocês. Então ele vai falando, ó, você tem que entrar no comando da Ashura, e aí tem o nome correto. Então o livro ele explicou para a gente lá atrás e agora ele coloca uma problemática e aí ele dá meio que a solução que a gente deve fazer. Aqui, avançando na prática, ele coloca um outro exercício. Então aqui eu acho ótimo vocês lerem o livro e ver a forma que ele explica como vai ser feito. No nosso caderninho, que eu peço para vocês fazerem, vocês podem fazer de forma bem esquemática, né? Então, H-Enter, lembra que eu explicava isso? É nesse sentido que eu falo que a gente pode trabalhar também, fazer os trabalhos, para que quando tiver de frente para o CAD, isso fique mais fácil. Eu vou depois separar um caderninho meu aqui e mostrar, porque eu não vou escrever tudo isso aqui para o meu dia a dia, né? Então eu vou escrevendo os comandos. Eu faço H-Enter, né? E vou colocando uma simbologia. Depois eu vou transcrever esse daqui e mostrar para vocês. Aí tem um outro... Professora, Oi. desculpa interromper. Algum projeto seu já voltou por você não colocar na norma um tipo de rachura, alguma coisa assim? Da prefeitura? Não sei. Geralmente é a prefeitura, né, que se manda os Não, projetos. eles olham na situação mais das normas do Código de Obras. A normativa BNT não, mas eu sempre assino
um termo falando que a gente está seguindo todas as normativas, né? Se alguém quiser acionar a gente por conta disso, é no conselho já direto, né? Então a prefeitura, acho que ela não tem essa... Ela se esquiva disso porque ela tem lá um termo, que você é arquiteto, você está se responsabilizando, está atendendo todas as normas BNTs vigentes no país, aí a gente fala sim e assina, né? Então a prefeitura tem um documento colocando a gente responsável por isso. E se em algum Entendi. momento alguém quiser acionar a gente, né, que a gente não está seguindo alguma norma, mas não muito por representação, acho que a grande maioria é porque você não atingiu alguma norma sobre materiais, né? Então você não... Você está falando que você está responsável por isso, mas você não está... Você não colocou isso no projeto, não seguiu a normativa, então realmente o conselho pode te caçar a sua carteirinha por conta disso, né? Você pode ser acionado na justiça. Então, a prefeitura ela não tem a obrigação de corrigir a gente nesse sentido, mas ela coloca toda a responsabilidade em cima da gente, tá? Como Então, sempre. aquele monte de documento que a gente assina é isso. Aqui, ó, no livro, ele coloca também, eu quis mostrar isso para você, eu vou fazer isso com vocês. O livro ele coloca avançando na prática, paginação de um ambiente. Em um projeto arquitetônico que você está desenvolvendo, é preciso orçar a quantidade de revestimentos cerâmicos que serão necessários para revestir um ambiente de 12 metros quadrados. Além da quantidade, é preciso representar no projeto como ficará a distribuição do revestimento no ambiente, né? Isso chama paginação, cuja orientação será no sentido ortogonal do ambiente, e o início do assentamento deverá considerar que as medidas de cada revestimento são de 50 por 50 e que a exigência do cliente para a colocação é que seja iniciada no canto próximo à porta de entrada, né, como a figura. Temos um esboço aqui para a gente fazer. Então, aqui é avançando na prática, que eu acho super válido dentro do nosso livro. Então, como que a gente vai representar esse nosso ambiente 3x4? Entrei no comando REC, vou só relembrar, se é que tem alunos novos de quinta-feira, eu estou fazendo isso para a gente relembrar mesmo. Então, ó, REC 4 no sentido X, 3 no sentido do Y. A gente aprendeu o offset de ponto 15, que é a nossa parede. Ó, só para vocês. Eu poderia copiar, lembra que a gente também, que eu falo para vocês, dá um Ctrl C, Ctrl V aqui da imagem, que às vezes fica até mais fácil. Olha, tem 3 por 4. Aí ele tem uma janela aqui central. Usei o line. Vou fazer um move de um para um lado. Pop de 2 para o outro, sei lá. Fiz minha janela de 2 metros. Posso fazer o trim. Posso utilizar, né, desenhar minha janela com outro layer. Que no caso aqui eu nem mudei nada. Estou num arquivo novo, não estou configurada nada. Aqui é a minha porta. A gente pode representar a boneca ali, né, que tem. Então, fiz uma linha. Vou dar um move de ponto 1. A minha porta vai ter um vão de 90,9. Vou dar um trim. Então, eu tenho exatamente esse desenho que o livro colocou. E a gente vai fazer agora a nossa achura da nossa paginação aqui. Ele falou que é um piso 50 por 50, que a orientação é ortogonal, né? Então tá com ângulo. Para que eu faça essa achura aqui dentro, primeiro eu tenho que ter ou um objeto ou ter uma área fechada para que o pick point entre, né? Que ele compreenda. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, só para eu conseguir aplicar o pick point. Então, o que o livro está pedindo para a gente fazer um exercício? H-Enter. Posso clicar aqui, ele já reconheceu, ó, nossa área está fechada. Vou configurar, então, quero trabalhar
com eu definindo o ambiente. Vou fazer bem escandaloso aqui o espaçamento aqui. Então, o ângulo de 0, porque a gente não vai estar ortogonal. O espaçamento, ele não falou ponto 50, né? 50 por 50. Aí aqui a gente aprendeu que na setinha eu posso duplicar, ótimo. E ponto de origem que o cliente quer que seja aqui perto da porta. Cliquei lá, dei o ponto de origem. Ok, fiz a minha paginação que o livro pediu para que a gente faça. Então, são esses exercícios. Quanto mais a gente praticar, então, vou desenhar o ambiente e vou praticar a Ashura, melhor, né? Então, quis fazer isso junto com vocês para não ficar tão teórico, né? Então, como que eu poderia descrever, né? Que eu fiz, então, a Ashura. Eu posso indicar a área do objeto, selecionar um tipo de Ashura, né? Aqui ele colocou uma pré-definida, ele pode alterar através, né, da opção pré-definido, definido, em seguida deve selecionar a opção double, que a gente fez, no campo do ângulo e escala, alterar o ângulo de orientação, porque lá ele pegou uma pronta, né? Ele pegou essa daqui, essa ANSI 37. Vou pegar lá só para vocês verem qual que é. Então aqui eu vou definir que é uma existente. Vamos ver qual que é essa que ele colocou, ANSI 37, ó. Tá 45. Por isso que ele pediu para agora a gente colocar o ângulo de 45, porque ela fica ortogonal. Só que o espaçamento aqui, a gente vai ter que ir por tentativa e erro. Por isso que eu fui naquela outra, tá? Quis mostrar para vocês que aqui a gente vai precisar colocar a escala, que ele não fala a escala, então a gente vai ter que ir indo por tentativa e erro. Eu acho mais fácil usar a outra, que ela está já correta. A gente vai ter que ficar tentando qual que é o tamanho, né? Então, eu prefiro usar, em vez de ser as que já existem no CAD, é essa aqui, eu que vou definir, e aí sim eu utilizo o tamanho 0,5, porque eu estou em metros, o ângulo 0, porque eu quero ortogonal, e a saída de piso, que eu... Ai, cliquei errado. Que eu quero aqui no cantinho. Então, esse é o exercício do livro. E aí ele vem descrevendo. Aí vocês viram que eu fiz de uma outra forma, que eu acho que a gente tem mais controle do tamanho, né? Então, um exemplo. Aí, gente, qual que é o exercício que eu quero que vocês façam? Lembra o nosso exercício 2? Segunda aula, eu imprimi uma plantinha dessa, deixei com vocês, mas eu mandei para vocês de novo. As aulas, gente, desculpa, mas eu tô mandando tudo junto. No dia 7 de maio, se vocês puderem acessar, eu mandei esse slide aqui, porque eu tenho, ou eu mando para todos os meus alunos das duas turmas, mas que é a mesma disciplina, ou eu tenho que caçar um por um. E a possibilidade de eu errar e não definir. Então, eu preferi mandar para todo mundo e falar para vocês agora. Já mandei essa mensagem para vocês pelo AVA no dia 7 de maio. Estou até deixando aqui para ser gravado, que se alguém esquecer, a gente tem no vídeo. E eu mandei de novo esse exercício 2 lá atrás. O que a gente fez no exercício 2? A gente sabia só linha, line, né? Quem estava começando. Então, a gente fez todos os desenhos das paredes. Quem já adiantou, fez a tabelinha da porta, conseguiu fazer a simbologia aqui das portas. Aí perguntou, professora, como que cota? Eu falei, não cota porque a gente não aprendeu. Então, aula passada a gente aprendeu a cotar e essa a gente aprendeu a achurar. Então, o que eu quero? Que a gente use esse desenho,
Tem um pessoal que falou assim, nossa, formatei meu computador, não estou achando. Eu capturei umas assim que está ainda na mensagem lá. Se vocês não tiverem em casa, dá para baixar porque vocês me mandaram. A não ser que vocês tenham salvo lá no computador. Quem é novo, aproveita e já desenha aqui de novo para aprender. A gente configurou as layers, né? Então vocês vão estar com as layers corretas. Vocês podem criar mais uma layer que é a chura de piso, ou escrever que é piso, por exemplo, né? Para a gente fazer um exercício. Então a gente vai achurar com piso, a gente vai achurar a casa toda com piso 60 por 60 e ele vai começar atrás da porta da sala aqui. Aí, vai falar qual que é a sala, professora. Então, eu coloquei uma setinha aqui só para vocês saberem o ponto que é. Então, esse é o nosso exercício 8, tá? Então, nome, sobrenome, porque tem muito aluno com nome igual, né? Underline exercício 8. Vai aproveitar aquele arquivo que já fez. Quem não fez, é rapidinho, exercita, porque agora está muito mais fácil do que fazer com line. Né? Então você faz a casa e cota. Cota como está no desenho, no layer DIN, que é o cinza claro, né? Que é de cotas. E aí você cria mais um layer que você pode chamar. Ah, na verdade você já tem aqui, ó. Piso. É o marrom contínuo com a linha 15. Então, a gente vai fazer um piso ortogonal, como a gente fez agora no exercício do livro, mas ele vai mudar a dimensão dele e aí vocês vão exercitar, tá? Esse é o exercício. Então, o que eu fiz? Para a gente não ter que fazer um monte de desenho, mas eu quero que vocês, quem tem né, o AutoCAD aí, possa trabalhar. Então, o que eu fiz? Na aula de cotagem, eu não pedi exercício, eu queria só que vocês abrissem aquelas configurações, analisassem, olharem qual que é a diferença de um de outro. A nossa casinha está 1 para 100, então vocês vão usar a cota no 1 para 100. Aí eu juntei, então a cotagem e a chura vai ser o mesmo exercício, então por isso que eles têm uma pontuação maior do que normalmente. Tá? Para vocês não terem que fazer uma coisa e depois outra. Né? Esse é o nosso exercício dessa unidade. Aí semana que vem, gente, eu vou voltar nessa unidade, na primeira, que eu não dei para vocês, porque teve um feriado e eu preferi dar a revisão antes da prova, tá? E aí, como eu dei um pouco da cota antes da prova, eu segui aqui para não perder. Aí eu vou voltar com vocês em algumas ferramentas também de precisão, tá? E a gente vai fazer alguns desenhos juntos. Aí a gente tem um exercício 7 aqui, que a gente não tinha feito ainda, tá? O 7 também é referente a esse bimestre, tá? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Falei muita coisa na cabeça de vocês. Eu acho a Shura mais tranquila, né, gente? Depois que a gente fez algumas outras aulas, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá com alguma dúvida? Tem alguém aí? Tem. Hoje tem bastante. Tranquilo? Vocês Eu estão tô na frente do aqui, computador? professora. Vocês conseguem acessar essa mensagem do dia 7 de maio? Eu já baixei tudo, professora. Eu consegui acessar certinho. Isso. E aí tem então o exercício 2 que eu dei lá atrás. Para quem não fez, faltei, não sei o quê. Então, o exercício 2 está aí. Eu mandei todos os slides também de como que configurava, né? E a ideia é que vocês agora aproveitem para a gente ir finalizando, né? Porque é ruim também fazer um exercício pela metade, né? Então agora a gente vem completando na forma que dá. Quando for achurar, gente, outra coisa, lembra se você fez essas simbologias aqui, lembra que a gente pode desligar o layer. Cadê? Né? Então, ó, quero fazer o meu piso nessa casa, que é um outro exemplo de casa. Então, lembra que a gente pode botar no home, eu posso simplesmente aqui, ó, apagar
a luzinha, então eu apaguei. A Ashura, ela continua aqui, só que eu não estou vendo. Então, olha, esse texto aqui está me atrapalhando fazer a Ashura. Esses desenhos de layout aqui também estão me atrapalhando. No caso de vocês não tem, né, lá. Mas se vocês, no momento que vocês desenharam, tem aquela simbologia de porta, vocês podem congelar para ficar com o desenho mais livre. Tá? Aqui tá tudo zoado, essas achuras desse desenho. Mas tá vendo que aí eu começo a ter um desenho mais livre. Então, a achura do telhado, que tá como corte. Então, aqui, ó, na hora que eu der um pick point, ele já não tem erro. Tá vendo que ele pegou? Só que o que acontece? A gente pegou aqui fora e vai deixar a porta sem. Se aqui for uma soleira, eu vou clicar aqui e aí eles vão estar associados. Vou só fazer aqui com a machura que você consiga ver. Ponto 6, né, que é o nosso double. E aí eu posso definir também a saída. Naquele caso lá, ele quer que saia atrás da porta. Então, tá vendo? Eu congelei. Agora, terminei meu desenho, preciso que volte tudo como estava. Eu consigo... Não perdi nada, tá vendo? Tá tudo aqui. Depois a gente vai aprender a achurar e às vezes não fazer isso em cima do bloco. Que aí vai ser uma outra aula de blocos que a gente vai aprender. Tá? Então lembra de também congelar aqui para não ficar sofrendo. Por isso que a gente está aprendendo a trabalhar com layers. Né? Então tudo que é para deixar a gente mais ágil é importante. Tranquilo, gente, hoje? Então é esse exercício. Então para quem está no final do slide, ó, exercício 8. Se tiver 9 aqui, ignora, coloca 8, que eu acho que eu mandei antes para vocês, e eu corrigi aqui depois. É esse desenho, só que a gente vai praticar um pouco de cota e um pouco de achura, tá? Pouca coisa, não estou enchendo de desenho, porque eu sei que tem muita gente que tem que compartilhar computador, ou tem que usar o computador do trabalho, e quem não tem, me conta no relatório como que a gente faz para conseguir cotar e como que a gente faz para conseguir achurar, tá? Através de relatório escrito. E aí, quando a gente voltar ao normal, eu tenho uma atenção especial para quem não tinha acesso ao AutoCAD. Agora, quem tem, pratica e volta com dúvidas, tá? Para a gente ir também caminhando e conseguir finalizar a disciplina com vocês aptos a, pelo menos, trabalhar um pouco no AutoCAD. Tranquilo, gente? Hoje tá tranquilo, sim, professora. Tranquilo. Hoje é mais gostoso, assim, né? Mais tranquilo, né? Tá conta, né? Apesar, né, de vocês que são de exatas, né? Para mim, as contas que são mais difíceis. Mas tranquilo, hoje tem bastante gente. É isso, gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem também me mandar. Para quem trabalha, vai conseguir só fazer de final de semana, tal. Mas eu estou tentando fazer a aula mais, assim, mais pausadamente, fazendo mais exercícios com vocês. Se vocês quiserem me dar um feedback de que tá rápido ou precisava de mais exemplos, pode ir me falando que o objetivo é melhorar. Não vou ficar falando as 3 horas que eu sei que é maçante, né? Mas para quem está aí na frente do computador e faz já o exercício, né? Ou também faz a nossa pós-aula para ver se fixou, se ficou alguma dúvida. Aí anota essa dúvida, que aí semana que vem também você pode perguntar aqui, antes da gente começar a gravação, a gente pode ir tirando algumas dúvidas da aula anterior. Tá ótimo? Tranquilo? Tá ótimo. Então, assim, Ô, professora, pode Oi. pode perguntar. falar. Pode falar, Raquel. Já... Eu só queria saber se tem alguma data máxima para entregar o arquivo. Esse exercício, eu sempre queria assim, semana seguinte, para vocês praticarem mesmo, tá? Então, se puder, já envia. Exceto algumas pessoas que precisam realmente de outro computador, que precisa emprestar. Aí eu tô conversando
pontualmente, assim, sabe? Mas eu preciso pontuar vocês logo, né? Para não ficar para a última hora. E é importante também, porque isso é uma avaliação continuada. Vocês vão vendo, né? Conforme vocês vão fazendo os exercícios, acessando, vocês vão pontuando, né? Por isso que a gente, né, chama avaliação continuada. Então, não é só a prova, é todo o processo. Então, a parte de exercícios aí é também. Apesar da gente, né, a gente estava presencial, eu não queria que vocês levassem tarefa, no momento nenhum. Então, terminou lá, fez, não era quem fez mais, era quem tentou, quem praticou, entregou. Quiser terminar, as pessoas terminavam também. Mas não acumule. Então, fez essa aula agora, ó, agora tá, não é nem 9 horas. Se conseguir fazer ou fizer no final de semana, já manda, com a nomenclatura certinho, com o nome certinho, para depois a professora não passar batido, né? Então, não coloca vários exercícios no mesmo arquivo, porque depois eu fico tendo que separar aqui, eu tenho que abrir para ver o que é. Então, quanto mais trabalho eu tiver, mais a possibilidade de algum errinho, né? Então, esse 8, semana que vem, se tiver aqui no e-mail, eu já vou finalizando. E aí, quem não consegue, por algum motivo específico, me comunica, tá? Que a gente vai entrando em alguns acordos. Se ninguém falou nada, eu vou entender que você não quer fazer e aí, né, vou ter que pontuar, tá? Mas estamos nos adaptando às situações, não quero também prejudicar ninguém, mas eu acho que é uma forma melhor da gente seguir o modelo, né? E aí você vai vendo a pontuação que você tá, você vê o que você precisa fazer a mais, de repente não entregou os exercícios, mas aí já é tarde demais, então você já vai observando, né, qual que é a pontuação que você precisa, se precisa estudar mais para uma prova, ou precisa fazer um outro, esses cursos livres que também pontuam, né? Então, acho muito importante e é orientado para nós professores que essas pontuações sejam feitas logo em seguida. Eu estou dando um tempo a mais porque eu sei da dificuldade de muitos, né? Então, semana que vem, quem pode, já me manda, já se livra da atividade, que é simples, né? Tá bem tranquila. E aí a gente vai dando andamento, tá? Porque depois vira aquela loucura toda, né? Então não precisa, tá bom? Tony, pode falar. Ô, professora, é que eu uso programas terceiros que ele fazem DWG também, né? Para mim depois trabalhar no AutoCAD. E eu não tô conseguindo abrir ele já no template. Eu criei um template com todas as minhas linhas, rachuras que eu vou trabalhar. Aí toda vez eu tenho que, vamos supor, copiar do arquivo e colar. Tem um jeito de eu abrir o template Tem, no foi DWG? Eu como que a perdi gente. essa. Ó, primeira coisa que você vai fazer. Você vai vir no arquivo novo. Lembra como que a gente abria o novo? Aí ele Correto. pergunta qual que é o template. O Isso, primeiro você usa o Acadiso. Beleza. Você pode correto. trazer todos aqueles layers que você já configurou. Deixa eu ver se tem algum arquivo. Ó, esse arquivo aqui eu tenho, tô cheia de layers, né? Faz de Aham. conta que eu tenho tudo isso configurado. Eu vou jogar nesse arquivo novo aqui. Ele trouxe os meus templates. Ele trouxe os meus. Eu vou apagar tudo isso. Vou salvar como. Na hora que eu for salvar. Opa! Salvar como. Ó. Isso, aí Salvar salva template. template. Correto. Eu fiz isso. Aí você salvou com o seu nome? Salvei, tipo, template, linhas e rachuras. Por exemplo, Tony. eu fiz assim. Ó, Aí, criei o Tony aqui. Agora, ok. Eu fecho esse daqui porque ele é WT. Ele aham. é aberto, ele não faz nada. Agora, quando eu for abrir um novo arquivo, ele vai perguntar qual template que você quer usar. Eu quero usar o do Tony. Tá, e se eu já tiver um arquivo, eu quiser abrir esse template, todas essas linhas no outro arquivo que Você ele já faz isso gerou. que eu acabei de fazer.
Ah, não tem como eu carregar, vamos dizer, essas linhas, todos esses templates num arquivo Você terceiro. pode ficar copiando e colando. Se Ah, dá levar muito para outro trabalho. computador, você fala? Você Não, é pode. que tipo assim, eu uso um programa lá. Aí Ah, esse programa ele gera um DWG. Só que uhum. esse DWG, toda vez eu tenho que configurar toda vez o template de linhas. Tá? Aí eu queria carregar um template já criado nesse DWG que cria pelo programa que eu uso. Entendi. Você pode também. Eu abri um novo aqui, usei o template que eu já salvei. Eu posso pegar o desenho esse desenho que é gerado por outro computador e colar aqui agora. Mas só colando eu vou conseguir transportar o template. Eu não vou conseguir, vamos supor, em algum comando e Se carregar. o desenho já existe, você não consegue mudar o template dele, né? Então a tática é essa: você abre um novo, escolhe o template que vai ser usado, que você salvou, né? E aí você cola o desenho aqui dentro. Eu acho que é o Ah, mais entendi. É o que eu tô fácil. fazendo. Eu já É, fiz, tipo assim, todas as linhas esticadas, vamos dizer assim, eu copio, colo e já jogo pro outro para é. carregar. Então tá O bom. seu problema é que você tem outro computador, né? E talvez ele Não, não é um consegue. programa terceiro que você adiciona pelo aquele app load, que ele gera outras coisas para mim. Entendi. Uma tática é essa porque ele não está reconhecendo. Já tem um desenho, né? Eu não consigo pegar esse desenho aqui e falar, olha, agora eu quero mudar o template, né? Então eu crio um outro arquivo e copio esse desenho para E lá, cola que já está lá. ativo. Entendi. Mas salvo como e a vida que segue. Obrigado, professora. Imagina. Valeu. Boa noite. Boa noite. Certo, gente? Tranquilo? Então, vou finalizar a aula. Obrigada, bom fim de semana para todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar também, tá? Eu demoro um pouco, mas eu gosto muito de. Eu posso entrar antes na aula e vocês me perguntarem aqui também, tá? Que aí eu posso abrir aqui o arquivo, já mostro, ou a gente pode compartilhar a tela, tá? Então, obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, professora. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite.